Boa noite, igreja. Amados, eu queria que você se levantasse só um pouquinho. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra que nós vamos ouvir agora. Senhor Deus, eu quero, no nome de Jesus, agradecer por esta palavra que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero, Pai, que o Senhor use o seu servo de uma maneira sobrenatural, para que nós possamos, sim, Pai, entender de uma forma clara daquilo que o Senhor quer conosco, através de tudo aquilo que o Senhor quer falar. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vai estar aqui, creio eu. O pessoal de lá do Instagram não vai conseguir ver, mas o pessoal daqui sim. Está dizendo assim, a partir do versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esses dias eu estava na casa do Marcos, aí ele colocou um trecho lá de um filme do apóstolo Paulo, e é um filme que traça a história dele, né, que fala a história de Paulo. E eu me lembrei desse texto aqui, né, combati o bom combate. Interessante que quando nós olhamos esse combati, um bom combate, ele diz assim: combati o bom combate, e não combati um bom combate. Como as mulheres mesmo dizem, às vezes, quando elas vão numa loja e elas veem um vestido, elas falam assim, ó, eu vi o vestido, e não um vestido. Eu vi o sapato, e não um sapato. Então é algo bem específico. Pode ter 555 mil vestidos, mas ela viu o vestido, aquilo que interessou a ela. E aqui Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate. Foi o combate que ele mais, tenho certeza, porque já estava no final da vida dele. E foi quando ele disse aqui muito claramente: eu combati o bom combate. E ele completa dizendo assim, ó, acabei a carreira, acabou, e guardei a minha fé. Porque se nós adiantarmos um pouco o livro de 2 Timóteo, lá no versículo 19, começa a dizer alguns homens que andaram com ele, está dizendo 19, que porque Demas me desamparou. E ele começa a dizer, também veio, ele fala assim, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, crescendo para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então o que ele diz? Ele disse que cada um daqueles que acompanhavam ele os abandonaram. Ele estava sofrendo aquele momento na prisão, somente ele. Mas uma coisa interessante que aqui ele fala assim, ó, eu combati o bom combate. Significa que ele não desistiu.
Independente de qualquer situação, ele não desistiu. Independente de qualquer coisa que estivesse acontecendo naquele momento, ele não desistiu, ele não voltou atrás. E aí você pode dizer, poxa, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um dilema, estou passando por uma indefinição na minha vida. Nós estamos passando por grandes situações diferentes em nossas vidas. Situações em que nós temos que tomar decisões. Situações em que nós devemos parar e dizer exatamente para que nós viemos. O que nós somos. E o que nós vamos fazer. Porque desistir é muito fácil. Desistir das coisas é muito fácil. Desistir de tudo é muito fácil. Basta desistir. E quem desiste não tem continuidade. Não consegue seguir em frente. Em nada na vida. Quem desiste acabou, morreu. Talvez um dia vai se lembrar do que fez. Mas não vai continuar. Ou seja, não vai se lembrar do que poderia acontecer. Coisa boa ou coisa ruim. E tem muita gente que fica para trás. Muita gente que fica para trás e não dá continuidade mesmo. Porque as coisas que acontecem em nossas vidas são lutas, são batalhas, são coisas que nós precisamos sim entender que faz parte do jogo. Sem as lutas, sem os problemas para serem resolvidos, sem as coisas para que nós temos que batalhar, nós não vamos ser nada. Ter sempre as coisas de mão beijada em nossas mãos não vai fazer com que a gente cresça. Tem muitos bebezinhos espirituais, emocionais, financeiros. Tem muitos bebês. Muitos homens e mulheres já de idade que ainda são crianças. Que não conseguiram entender que para chegar lá em cima você tem que vencer todos os dias uma batalha. Todos os dias você tem que enfrentar alguma coisa para que você possa realmente se destacar. E não para o mundo, mas para você mesmo. Interessante que eu e a Claudineia, nós estamos Quando foi que o Nado casou? 2000 e... Quanto tempo faz? 6 anos? 7 anos? Ninguém pode me dizer, tá bom. Vamos que 7 anos. 6 anos. Ou seja, eu e a Claudineia, nós estamos solteiros há 6 anos. Nós somos casados novos há 6 anos. Solteiros que eu digo, recém-casados. Há 6 anos. E o interessante é que no início, né, o início do nosso... Tá bom, então 3 anos, vai, pronto. 1 ano, tá bom, muito tá diminuindo, mas tá bom. Tá bom, vamos casar logo, tá bom. Só que nós estamos vivendo uma nova situação. Nós resolvemos, eu e ela, nós resolvemos viver um novo estágio nas nossas vidas. E não é fácil, porque não é simplesmente falar, vamos começar a viver uma vida nova e simplesmente viver. Não, porque temos alguns obstáculos para que nós podemos passar e temos que passar. Porque nós temos já idade. Não somos velhos, nós temos idade. Mas nós temos muitas experiências. E esses dias nós estamos vendo que, poxa, o que nós temos de aprendizado, o que nós temos aprendido, é uma história para quem ainda precisa viver. E tem muita gente, e esses dias nós estávamos comentando, falando assim, acho que não sei se foi ela ou se foi eu que comentei, nós falamos assim, se eu tivesse
alguém para me orientar lá atrás, eu não teria vivido isso. Quem é que já ouviu isso? Se eu tivesse alguém que não me orienta, que tivesse me orientado, eu não teria vivido isso. Mas o interessante é que eu falei para ela assim, eu falei, olha, todo casal novo que se casa, né? Eles têm o quê? Eles, por mais que eles ouçam alguém falando e dando sinais de que é assim o assado, né? Que muda, o casal quer viver sua própria história. E quer dar as suas próprias cabeçadas. E não quer saber de conselhos. Não quer ouvir conselhos. Por quê? Porque eles querem andar nas suas próprias pernas. Não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário, nós fizemos isso. Mas se nós tivéssemos alguém para nos orientar, não seria mais fácil? Se nós tivéssemos alguém para nos alertar dos problemas que nós iríamos enfrentar, e se nós tivéssemos ouvido, não seria mais fácil? Porque talvez essa batalha, esse obstáculo que está à nossa frente, sim, teria que aparecer. Mas se eu soubesse, não seria melhor? Se eu soubesse pelo menos que viria uma batalha, que viria um obstáculo, eu não estaria já me preparando para ultrapassar esse obstáculo? Eu não estou dizendo que eu vou ouvir para que eu possa não ter os problemas, porque os problemas me fazem crescer. Mas só que se eu tivesse alguém para me orientar, olha, lá na frente você vai ter dificuldade, lá na frente você vai passar por isso, lá na frente você vai passar por aquilo, você vai passar. Então você se prepare, porque vai acontecer querendo você ou não querendo, vai acontecer. E não é assim na nossa vida. Nós passamos por grandes problemas em todas as situações. Nós estamos passando por situações diferentes a cada dia. Nesse momento de crise mundial, muitas vezes, muitas pessoas têm passado por situações diferenciadas uma da outra, e cada um tem passado, e cada um tem passado por obstáculos diferentes, cada um tem aceitado esse obstáculo ou não, e passado de uma maneira amena ou não. E Paulo aqui está dizendo assim: eu combati o bom combate. Eu combati o combate. Significa que não foi um só combate, foram vários combates na vida dele. Foram várias situações difíceis que ele passou. E aquela era mais uma situação que ele havia passado. Era uma situação que ele havia passado, e era uma situação que ele iria ser vitorioso, porque ele não desistiu. Eu quero que você diga para você mesmo assim, fala assim: eu não vou desistir. Sabe, queridos, por mais difícil que seja, você não deve desistir. E o tema hoje é: agora não é hora de desistir. Até eu falei para a Ana colocar um ponto de interrogação, mas eu errei. Eu ia falar de novo, mas é um ponto de exclamação, porque agora não é a hora de desistir. Queridos, agora não é o momento de você voltar atrás. Agora não é o momento de você ficar chorando e murmurando. Agora não é o momento de você ficar se lamentando. É o momento de você se levantar, crescer e ver que você pode combater o bom combate. Agora é o momento de você se levantar e você entender que você pode passar por esse obstáculo. Você pode passar por isso. Nós temos alguns resultados, algumas coisas, alguns homens na Bíblia, que nós podemos entender que isso é uma verdade. Em Gênesis, no capítulo 37, fala de José. Eu não vou ler todo ele não, mas fala de José. E foi justamente no capítulo 37 onde ele foi vendido como escravo. Imagine só, queridos. Quem é que tem vários irmãos? Eu tenho só 3 irmãs. Quem é que tem vários irmãos? Eu sei que o Marcos tem um monte, né? 5 irmãos.
O Daniel deve ter uns 10. É isso, Dan? 8, quase chegando lá, batendo lá. Você também deve ter uns 10, né? 13? Jesus. Ganhou. O Marlúcio também tem um monte, né, Marlúcio? Nem conta mais, nem sabe mais quanto, né? Agora imagine só, todos os seus irmãos se juntarem e vender você como escravo. Porque cada irmão tem um jeito diferente de ser do outro. Ninguém é igual. Por mais que a mãe e o pai tentem cuidar deles de forma igual, todos eles são diferentes. Você não pode tratar uma pessoa da mesma forma que você trata a outra. Você tem que tratar sempre de forma diferente. E nós aprendemos isso como casal, porque cada um dos nossos filhos, nós temos 3 filhos, e cada um deles tem uma personalidade, tem um caráter diferente do outro. Cada um tem uma atitude diferente do outro. E sempre tem aquele negócio, né? Quando perguntaram várias vezes pra gente, de quem você gosta mais dos seus filhos? A mesma coisa de perguntar agora para mim assim, de quem que você gosta mais dos seus netos? Não é que é difícil. Eu gosto por igual de todos. Eu sou assim. Mas cada um tem um tratamento diferente. O Vitor tem um comportamento diferente do Pietro, que tem um comportamento diferente da Milena, que tem um comportamento diferente do Benjamin. Ponto final. Isso não significa que eu gosto mais de um do que eu gosto mais do outro. Não. E isso a criança sente. Quando você diferencia, quando você diz, quando você começa a tratar os tratamentos diferenciados, a criança descobre isso. Ou não. Então, não existe uma diferença. Não existe um amor maior do que um do que o outro. Não. São todos por igual. E aqui, José, ele tinha vários irmãos, mas todos os irmãos deles fizeram um levante lá e vão acabar com a vida desse cidadão. 17 anos. Porque era um sonhador. E aí eles chegaram lá e começaram tal, e vamos matar, andando, não, vamos matar não, vamos vender ele para escravo, como escravo. Passaram uns grupos lá, os midianitas foram lá e venderam eles. 17 anos. Queridos, muita gente com 17 anos, 20 anos, 30 anos, desiste. Porque foi vendido como escravo. Ah, coitadinho. Se sente um zero, se sente um nada, se sente uma pessoa totalmente desprezível. Quantas e quantas pessoas se sentem mal amadas porque alguma coisa aconteceu na sua vida? Porque o seu pai te tratou diferente de você, da sua mãe, ou a mãe tratou diferente do pai? Não. E aqui, todos os irmãos deles trataram ele diferente. Um chato. Então vamos vender esse cara. Mas o interessante de tudo é que José, no capítulo 37, 39, depois chegou lá na casa do Potifar, e parecia que o negócio já estaria quase que solucionado com relação à escravidão e tudo mais, mas não, o negócio começou, continuou piorando. Mas uma coisa que ele fez, é uma coisa que eu quero que você entenda, ele não desistiu. Ele não desistiu, porque ele foi lá para a casa do Potifar, e chegando lá, aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, historinhas e crianças que já sabem, tá? Que a mulher do Potifar fez o que fez, e aí ele foi embora, tal, e prenderam ele novamente. E o interessante é que no capítulo 40, ele preso, ele sonhou com 2 homens que tinham sido presos juntamente com ele. Ele interpretou o sonho para aqueles homens, e o que ele interpretou foi exatamente o que aconteceu. Só que o homem que saiu, aquele que saiu, que foi para o palácio, voltou para o palácio, ele já tinha falado assim: olha, quando você sair daqui, você, por favor, não se esqueça de mim.
2 anos. 2 anos. 2 anos, queridos. 2 anos se passaram que ele foi esquecido. E às vezes nós podemos passar um mês de algo que está acontecendo de ruim nas nossas vidas, que a gente já quer desistir. A gente passa 1 dia, 2 dias de algo que não veio, porque Deus ainda não liberou a bênção sobre as nossas vidas. Mas a gente culpa o mundo, porque nós não conquistamos. Eu preciso dizer para você uma coisa, meu amado. Não importa o tempo, mas se Deus prometeu algo na sua vida, vai acontecer no nome de Jesus. Se Ele prometeu algo, é que vai acontecer, independente do tempo. A única coisa que pode acontecer é se você desistir. A única coisa que pode acontecer é se você desistir de tudo e voltar atrás. Nós estamos passando por um momento em que eu disse para a Claudineia, eu disse assim para ela assim: eu não vou desistir por nada. Eu não vou desistir. E eu quero que você diga isso daí para você mesmo. Fala assim: eu não vou desistir. Sabe, independente do que esteja acontecendo na sua vida, você não pode voltar atrás. Porque José, ele não desistiu, ele foi até o final. Ele passou como escravo. Ele foi enganado pela mulher. E em Gênesis 41, 38 diz que ele se tornou governador. O segundo maior homem daquela história, daquela situação, daquele lugar. De autoridade. E Deus vai te dar autoridade no nome de Jesus, se você perseverar, se você continuar. A única coisa que você precisa fazer é entender que você não pode desistir agora, porque agora é o momento de você continuar, agora é o momento de você dar andamento a tudo aquilo que Deus está colocando no seu coração. E não é porque aconteceu uma situação difícil, não é porque aconteceu algo que você não esperava, não é porque aconteceu alguma coisa, sabe, que você ficou assim sem saber o que fazer. Teve uma época, um primo, era da Claudineia, amigo nosso, meu primo também, né? Eu lembro que ele trabalhava numa empresa de celulose aqui de Mojimirim, aqui. Ele trabalhava há 15 anos nessa empresa. Ele entrou lá como, acho que foi office boy, e foi crescendo, chegou a diretor, não sei de onde lá, uma empresa, uma multinacional. Aí um belo dia, 15 anos, ele tinha ido até na época, tinha ido para o Canadá, se eu não me engano, tinha participado de um curso lá naquela época, o pessoal tinha pago para ele. Quando ele voltou, uns dias depois, os caras falaram: Zarpa, vai embora. Assim, do nada, você está demitido. Ele ficou sem chão, né? Ele não sabia o que fazer, ele tinha 15 anos, ele entrou lá garoto, como office boy. Ficou 15 anos, conseguiu chegar lá na diretoria. Aí de repente, do nada, o pessoal falou assim: vai embora que a gente não precisa mais dos seus trabalhos. Eu lembro que ele ficou muito, muito mal. Ficou mal mesmo. Porque era uma vida. Eu lembro que eu saí da última empresa que eu saí, foi em 2012. 2012, nós estamos em 2021. Até esses dias eu estava sonhando ainda com essa empresa. Eu sonhava que eu tinha que cumprir minha meta. Eu sonhava que eu tinha que chegar cedo. Eu sonhava que eu não estava vendendo nada. Todo dia eu sonhava. Agora que eu dei uma parada de sonho, mas todo dia eu sonhava. Depois de 10 anos praticamente, sonhando todos os dias. Porque foi me tirar do chão. Eu não fui demitido, eu saí da empresa. Mas sabe quando você está tão acostumado a uma situação e de repente esse negócio é tirado e você não sabe para onde você vai?
E a primeira coisa que vem na sua cabeça, quer saber? Agora eu não quero saber de mais nada, eu vou desistir mesmo, porque eu sou inútil, eu sou não sei o quê. Isso é o que o diabo quer de você. Isso é o que o diabo quer colocar no seu coração, que você é inútil, que você não serve para nada, que você é um zero à esquerda. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você não é inútil, porque Paulo diz assim: combati o bom combate. Significa que você é uma grande, arma para você mesmo. E a única coisa que você tem que fazer é entender isso e dar continuidade e sair e tirar esse negócio de que você não nada é, mas para dizer para você mesmo assim: eu posso. Não vai ser fácil, mas eu vou continuar. Se José tivesse desistido, 17 anos, depois ele se tornou um governador. Querido, as coisas não acontecem assim do dia para a noite, a não ser que Deus faça. Mas às vezes, Deus ele quer provar no nosso coração se você merece realmente. Ele quer que você realmente passe, Ele não joga a situação na sua vida. Mas, e aí? Jó estava lá, e a Bíblia fala aqui no livro de Jó que o diabo ia todo dia lá diante de Deus e falar assim: e seu filho Jó? Ele é bom, não mexe nele não. Mas lógico, você está protegendo ele, o queridinho do papai. Deixa eu tocar, né? Se você ler o livro de Jó, até o capítulo 42, você vai perceber que chega no final, Deus fala assim, ele passa por todas aquelas situações, o Bruno, a Camila, se eu não me falha a memória, pregou esses dias sobre isso, mas chegou num certo momento que ele, Deus chega para ele e fala assim: quem é você? Quem é você? Você acha que você sabe mais do que eu? Porque se fosse ele pensando nos seus amigos, ele ia desistir. Amados, eu quero que você entenda que não é o momento de você desistir, não. É o momento de você realmente acordar agora, você despertar e você colocar em dia tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração e continuar no nome de Jesus. O interessante é que quando José, depois de todo aquele processo que acabou, que continuou na vida dele, depois de tudo que ele passou no capítulo 46 de Gênesis, aí fala sobre uma nova situação na vida dele, porque a partir dele, 70 pessoas vieram, Jacó, os filhos e todo mundo, 70 pessoas, eram 69 mais ele. Aí que começou a geração dos judeus. Aí que começou toda uma transformação de um povo. Porque Deus havia escolhido o povo. Só que eu tenho que entender o seguinte, que o tempo, quem vai dizer se vai ser agora ou se vai ser depois, é Deus. Mas a única coisa que eu tenho que fazer é entender que se Ele falou, vai acontecer no nome de Jesus, quem crê nisso. Então, não entenda que se aconteceu agora alguma coisa que não foi de seu agrado, se aconteceu alguma coisa que você não estava esperando agora, entenda que Deus está no negócio. E Ele sabe o que vai fazer. Esses dias aqui eu não falei para a Claudineia, nós fomos, acho que foi sexta-feira, nós fomos lá para o shopping Campinas, não foi sexta? Nós fomos lá, você lembra que tinha um monte de guarda, polícia, alguma coisa? Eu vi uma reportagem agora, acho que vocês viram aí, é que um médico, ele fugiu de veio de São Paulo, fugiu de 2 cancelas lá no pedágio, saiu disparado e a polícia atrás, e foi aquele negócio, aquela coisa correndo atrás do cara lá e tal. Quando chegou lá perto ali, onde a gente estava, o carro capotou e aconteceu um monte de coisa lá, e bateu em mais 2 carros, lá virou uma bagunça. Quando nós passamos, estava tudo parado, né? E a gente não sabia. Queridos, era pouco espaço de onde nós estávamos passando, era ou não era? Uma questão de 100 metros. Eu não sei.
não sei. Mas era questão de 100 metros e era alguma coisa que tinha acontecido naquele momento. E às vezes acontecem as coisas que você não sabe. Você vai saber só no céu. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus fez algo em nossa vida naquele momento. E eu creio que Deus está fazendo algo na vida do povo da igreja, daquele que acredita que algo vai acontecer de sobrenatural na sua vida. A única coisa que tem que fazer é você acreditar, é você não desistir. Caleb, em Números, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, está falando de 2 homens, juntamente com mais 10, que Moisés escolheu para ser espia de uma terra. Caleb e Josué, quando voltaram, eles falaram assim: bom, não é bem como os outros têm falado, porque os outros 10 falaram que eram gigantes e eram tenebrosos, e a gente não conseguia, e nós íamos desistir, porque a gente já estava perdido, mas não foi o que Deus falou. Porque às vezes nós olhamos assim, algo bem grande, um gigante perto da gente, mas aquele gigante é para nos desafiar nós a crescer. E Deus está hoje desafiando você, está desafiando a mim ao crescimento. Seja, não estou falando crescimento espiritual somente, financeiro somente, eu estou falando crescimento em todos os sentidos. E Deus pode estar agora mexendo em você, para que você realmente entenda que é Ele que está no controle. É Ele que está movendo a nossa vida. Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu sei de uma coisa: Ele está fazendo, Ele está se movendo, e Ele vai cumprir a promessa dEle no nome de Jesus. Caleb chegou naquele momento e Moisés, ele prometeu, naquela situação, falou assim: ó, vocês vão ter, e Caleb, você vai ser herdeiro. E olha que interessante, no livro de Josué, eu não lembro agora o capítulo, mas é nesse versículo que Deus fala assim, que Caleb fala assim: Josué, você se lembra? Lá atrás, Moisés, ele disse que eu seria herdeiro de uma terra. E 45 anos se passaram. E hoje eu estou indo em pé, inteiro. E eu vou receber essa promessa no nome de Jesus, porque Ele prometeu. Queridos, não importa quanto tempo demore. Fala assim: não importa. Fala assim: não importa quanto tempo demore. Mas o que importa é que vai acontecer. Então, se você está esperando alguma coisa para receber, eu profetizo sobre a tua vida, vai sair ainda essa semana, se você crê no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus prometeu e vai acontecer. A única coisa que tem que acontecer em você é acreditar. Se você não acreditar, não vai acontecer. Se você desistir, esquece, já era. Porque lá em Números capítulo 14, no versículo 27, fala que os murmuradores não vão receber nada. Põe lá, vamos ler esse texto aí, 14, 27, Números. Por favor. Olha só que interessante. Ó, até quando está essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Sabe, queridos, aquele negócio de ficar murmurando, eu vou ser sincero com você. Muitas vezes eu fico ali, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, não dá certo. Essa semana mesmo eu fiz um negócio que não deu certo, e eu ficava lá me murmurando.
E a Claudineia sempre lá, olha, murmura não, murmura não. E eu resolvi deixar. Sabe, às vezes a gente se pega murmurando em coisinhas bobas. Se pega murmurando em coisinhas que aconteceu, mas isso não é o fim. Aconteceu que é para você crescer. Aconteceu que é para você se desenvolver, sair do seu lugar de marasmo e conquistar grandes coisas. Deus tem começado algo novo em nossas vidas, como igreja. Nós começamos esse grupo de oração, quem lembra? Eram umas 7, 8 pessoas. Quem lembra disso? Eu não sei o que Deus está fazendo, mas a última vez tinha 28 online. E está vendo que está todo dia crescendo. E tem gente que está vindo de Sorocaba. O Ivo não larga um dia, desde que ele voltou, não é não? Ele não era crente. A Evelyn. O Ivo já está na célula. Eu não vou aqui citar um ou outro, mas tem várias pessoas. De São Paulo. Eu não vou falar todo mundo porque eu posso esquecer de alguém pode ficar chateado. Mas várias pessoas que foram tocadas através de quê? Da oração de meia hora. Eu até falei para a Claudineia, falei, Cal, agora o negócio está começando a complicar, porque, imagine, deve ter uma média de 35 pessoas. Se cada um pedir oração, nós vamos orar para 35, vamos ficar meia hora só orando. Não, amém, glória a Deus. Mas eu estou dizendo que nós vamos ter que ter uma nova estratégia. Você vê como é que é? Deus está dando novas estratégias, porque as coisas estão acontecendo no nome de Jesus. 45 anos depois, Caleb chegou e falou assim, olha, eu ainda estou inteiro, hein? Porque Deus falou que eu vou conseguir, eu vou. Eu não sei de você, queridos, mas eu tenho 62 anos, mas eu estou dizendo uma coisa para você, agora que eu estou aprendendo mais coisas, agora que eu estou colocando mais em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu e a Claudineia, depois um dia nós vamos mostrar o que a gente está fazendo. Eu não vou falar nada aqui não, mas porque nós vamos passar isso daí. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não desisti de viver. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus e Ele disse, você vai ser vitorioso e eu sou um vitorioso, eu vou conquistar no nome de Jesus. E eu creio que a igreja vai também seguir esse mesmo movimento não, esse mesmo mover. Porque o mover não é ficar parado. Esse ano o mover é de você aprender. Eu estava lendo Provérbios. Estava falando aquele que não aceita a repreensão. Eu estou na parte da repreensão de Provérbios. Se eu não me falha a memória, é no capítulo 20. E fala você sabe, tem coisas que você precisa entender, que quando não dá certo, Deus vem e te repreende, e você tem que entender que Deus quer o melhor para você, por isso que Ele está te repreendendo. Às vezes, não acontece as coisas que você quer, porque Deus não quer que aconteça, sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu. Como é que Deus vai dar a você, que nesses dias a Camila estava falando aí, de 100 mil reais, de não sei o quê, como é que Deus vai dar 100 mil reais para você se você não sabe administrar nem 1.000? Como é que Deus vai dar 1 milhão para você se você não sabe administrar nada? Em 3 dias você gasta tudo. Como é que Deus vai, no caso de mulher, dar um filho para você se você não sabe cuidar nem de você mesmo? Como é que Deus vai dar um trabalho para você se o pouco você não desenvolveu? Como é que Ele vai dar um muito para você?
Deus quer dar algo diferente para a sua vida. Deus quer dar algo diferente para que você cresça, mas Ele não pode te dar enquanto você não crescer, e é por isso que você não deve desistir. Sabe, queridos, tem coisas em nossas vidas que a gente precisa crescer, e é hoje, é agora. Precisa acontecer alguma coisa. Eu preciso me desenvolver, eu preciso sair do lugar, eu preciso falar. Uma coisa é você falar, outra coisa é você agir, porque às vezes nós falamos, mas não saímos do lugar. Mas quando você para de falar e começa a agir, as coisas começam a acontecer. Deus, Ele quer muito mais. Deus, Ele quer que nós façamos alguma coisa muito maior do que aquilo somente de pensar, somente de falar. É algo para agir. É algo para se desenvolver. Por isso que agora não é o momento de você desistir. Agora é o momento de você continuar. Agora é o momento de você colocar a armadura e ir para frente. Vai para a luta. Eu lembro que então, quando eu estava no exército, faz tempo que eu não falo isso, nós aprendemos uma coisa chamada, nós fazíamos, é uma coisa, o único que pode se lembrar é o Marcos e o Daniel, ordem unida sem comando. Era uma coisa muito bonita, vista de longe, quem estava lá participando não. E era muito legal que a gente fazia apresentação em grandes colégios lá de São Paulo, tá? Era muito bacana. Imagina um pelotão de quase 50 pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo e sem ninguém dar comando nenhum. Você olha de longe, parece que tudo robozinho, tá? Coisa mais linda do mundo. Quem vê de longe. Sabe, queridos, Deus, Ele quer que você seja diferente. Deus quer que você faça o melhor. Deus quer que você mude as suas atitudes. E por isso que ele fala assim, Paulo fala assim, no versículo 7, ele fala assim, combati o bom combate. E eu quero que você diz assim, ó, eu estou combatendo o bom combate. E ele fala, completa assim, ó, acabei a carreira, só que você não acabou a carreira ainda. Fala assim, ó, eu estou ainda na carreira, fala assim, eu estou na carreira ainda. Mas uma coisa que você pode falar assim, ó, até agora, fala assim, até agora eu guardei a fé, e eu vou continuar guardando a minha fé no nome de Jesus, amém, queridos? Você tem que guardar a fé, você tem que entender, e no versículo 9, do capítulo 4 de 2 Timóteo, diz assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa coroa, queridos, é aquela coroa que vai na cabeça, a coroa, proteger a sua coroa, está aqui, coroa protege a sua cabeça, no sentido de você não ficar pensando em outras coisas, a não ser na coroa que Deus está dando. O que é isso daí? Te eliminar de pensamentos ociosos, te eliminar de pensamentos negativos, deixar que Deus faça de uma maneira sobrenatural. Então nessa noite, eu quero que você guarde, eu quero que você entenda, que essa coroa que está dando para você, que Deus está dando para você, é para que você se desenvolva, é para que você cresça, é para que você entenda que é Ele que está no comando. E eu creio que ainda nessa semana, como eu já disse, e vou repetir, Deus vai fazer grandes milagres, e só vai receber aquele que realmente guardar e acreditar que vai acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Quem acha que pode acontecer alguma coisa na sua vida, diga amém. Aí na sua casa também, que diga amém. Vai acontecer, sabe por quê? Eu não estou sendo aqui sensacionalista e nem querendo levantar seu moral, nada disso, mas é para dizer uma coisa, que se não for Deus, nada acontece.
Não é, estou dizendo aqui, perdão, não, para te deixar animado, não. Porque se não for Deus, nada vai acontecer. E tem uma outra coisa. Se você não acreditar e se você desistir antes, então pode esquecer que não vai acontecer mais nada. Isso daí é só para quem não desistir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos. Bruno, eu sei, filho, eu sei que você não gosta de tocar no final, mas, cara, você tem que tocar aquela música que você tocou. Tem que tocar. Qualquer uma das duas. Eu acho que aquela primeira que há 500 anos que eu não ouço. Ou eu navegarei, ou a outra qualquer. Deus está aqui. Canta as duas. Sabe, queridos? Quando eu falo Deus está aqui, Ele está aqui, sabe fazendo o quê? Abrindo a minha cabeça para entender que é Ele que comanda tudo isso. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Tiveram algumas situações, às vezes, que eu olhava assim, antes, deixa eu falar que é uma experiência minha. Quando começou todo esse negócio de pandemia e as pessoas começaram a se afastar, eu ficava no meu canto olhando assim para a porta, assim, ó. E o coração batia, porque eu falava, não vai entrar mais ninguém, não vai entrar mais ninguém. Sabe o que Deus fez comigo? Foi esses dias, eu falei para a Claudineia. Foi uma tranquilidade tão grande que Deus colocou no meu coração, que não importa. O que importa é só uma coisa, o que Ele vai fazer. Não importa a quantidade, não importa se multidão, não importa nada disso. O importante é como Ele vai agir, é o que Ele vai fazer. E a minha fé, combati o bom combate. E eu posso dizer, com toda a firmeza do meu coração, que eu combati o bom combate. Esse foi um bom combate para mim. Esse foi um combate que eu tive que vencer. Esse foi um combate que eu tive que lutar para conseguir. E eu sei que muita gente está passando por dificuldades. Eu sei que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades. Mas se você colocar no seu coração uma coisa, e você dizer assim, ó, não é hora de eu desistir agora, porque Deus tem uma grande promessa na sua vida, tem uma grande promessa na vida dessa igreja, tem uma grande promessa nas nossas vidas em nome de Jesus, e Ele vai cumprir. Eu não sei quando, não sei como, não sei, mas Ele vai. Porque como a Claudineia sempre fala, quando ela está iniciando o culto, ele fala assim, ó, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E isso é uma grande verdade. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E eu creio somente em uma coisa, que é por causa disso que o Bruno vai cantar agora, que nós estamos aqui. Porque Deus está aqui. Quem crê nisso, diga amém. Eu queria que você cantasse esse louvor. Que você colocasse, não só cantasse, mas que você vivesse isso para a sua vida. Para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, para a sua vida matrimonial, seja o que for. Mas que você vivesse isso. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu, tu podes me ouvir. Aleluia. Canta aí, queridos. Deus
Declara isso. Aqui, aleluia. Por mais dificuldade que você esteja passando, coloca isso no seu coração. Agarra isso com toda a força. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele pode te ouvir, só Ele. Só Ele pode te ouvir. Está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Olha, queridos, só Ele pode te ouvir. Só Ele pode ouvir a sua voz. Só Ele pode mudar o seu comportamento, o seu jeito de ser. Só Ele. Só Ele pode dizer assim: ó, a sua vida vai mudar agora. Mas a única coisa que você precisa fazer é você não desistir. Porque várias coisas vão acontecer para que você volte atrás. Várias coisas vão acontecer para que você desista de tudo. Mas se você continuar dizendo assim, ó, eu combati o bom combate, e talvez esse seja um combate que você esteja combatendo agora. Talvez o seu combate seja diferente do meu, que com certeza é. Mas não desista, por mais difícil que seja. Levanta suas mãos para o céu e fala: Senhor, só o Senhor está em mim. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Talvez você em casa esteja perguntando para você mesmo: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para isso? Ou talvez até aqui na igreja alguém esteja perguntando. A única coisa que você tem que fazer é aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É uma declaração que tem que ter vinda de você mesmo. Talvez você não tenha pronunciado isso ainda, ou talvez você já tenha feito isso, mas você se afastou e quer retornar. Se você está em casa e quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se você está aqui e quer retornar aos braços do Pai, ou talvez até você acha que você nunca o aceitou, mas agora você quer, coloca a sua mão no coração que nós vamos orar por você. Senhor Deus,
Eu peço que o Senhor venha, Pai, fazer com que essa pessoa que está agora se comprometendo contigo, que está agora, Pai, querendo mudar a sua vida, querendo mudar a sua situação, Pai, que possa receber do teu poder, da tua unção. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-la de uma forma sobrenatural. E que em nome de Jesus o seu nome seja escrito no livro da vida para não ser mais apagado. Pai, faça algo, Pai, sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Tua presença